Feche seus olhos. Pai, nós recebemos a porção do Teu Espírito nessa noite. Nós acolhemos a Tua graça sobre nós. Nós que estamos ao longo desses dias orando, buscando a Tua face, buscando a Tua graça. Que agora nesse momento sejamos alimentados, fortificados pela Tua ação, pela Tua sabedoria, Deus, pela palavra que vem de encontro à nossa vida hoje. Nós pedimos a Tua bênção sobre o nosso entendimento. Abre, Senhor, o nosso entendimento, porque nós cremos que o Senhor nos faz muito mais do que perceber as coisas. O Senhor nos trouxe aqui para viver em cima da Tua palavra, e é isso que nós pedimos. Dai-nos o entendimento e dai-nos a graça de viver os Teus ensinamentos. Nós oramos sobre cada um dos irmãos que aqui estão e abençoamos também todos aqueles que estão em casa acompanhando essa transmissão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, nós estamos continuando Efésios, no capítulo 4, os primeiros versículos. E hoje nos 3 ensinamentos, 2 serão simplesmente dessa carta. Porque em primeiro lugar nós ouvimos uma preocupação de Paulo, que dizia: vocês têm que tomar conta, cuidai da vocação que vocês receberam. E vocação é um dom, vocação não é uma profissão. Vocação é um chamado que Deus realiza. E Deus faz suscitar nos nossos corações, por meio de uma visão espiritual, por meio de uma intimidade, à medida que ouvimos a Ele, Ele vai suscitando no nosso coração. Qual é a vocação que nós temos? A vocação de amar, a vocação de servir, a vocação do estado de vida. Porque vocação não representa só o estado de vida. Se vai casar, se vai se consagrar, se vai ser padre, se vai ser religiosa. Não, isso é uma parte. Nós temos a vocação à santidade, vocação à vida. E o que mais importa para a gente no dia de hoje é entender que a vocação precisa ser preservada, precisa ser guardada. E uma vez eu disse que eu aprendi no seminário uma oração que o Dom Assis dizia: Senhor, dai-me a graça de viver a minha vocação, e por favor, não transfira para o outro a graça que o Senhor um dia me deu. Deus te deu uma vocação, mas se você não for fiel, e se você não responder ao chamado, Ele transfere essa vocação para outra pessoa. É inalterável o chamado de Deus, mas a vocação que Deus dá, Ele pode transferir para todo mundo. Se Deus te chama, como Ele fez, por exemplo, Davi recebeu o chamado. Davi em algum momento, e nós sabemos, ele errou, ele fechou o coração, mas Deus não tirou dele o chamado. Imediatamente Davi pede perdão, se reconcilia com Deus. Isso faz toda a diferença. Amém, minha gente? Mas a mim e a você, que vivemos nesse mundo, que escutamos tantas notícias, que somos muitas vezes, como diz São Paulo, aqueles que são levados ao fragor das cascatas, das ondas, do vai e vem. E muitas vezes isso faz com que, inclusive, aqueles que servem a Deus possam viver num nível de inconstância. Ora eu estou bem, ora eu não estou bem, ora eu sirvo a Deus, ora eu não sirvo a Deus, ora eu lembro de Deus, ora eu esqueço do Senhor. Reza pela tua vocação, para que você possa guardar a tua vocação na constância de Deus, na unção do Espírito Santo. E é importante. Por quê? Porque Deus nos dá essa graça. No segundo momento, e aí se concentra a parte mais importante da leitura, que por 3 vezes ele repete: mantenha um vínculo da unidade. Mantenha a unidade. Sejam um. Queridos, a maior luta que todo ser humano tem e vai enfrentar na sua vida vai ser de ser inteiro. Porque muitas vezes nós somos como aquele vaso de barro quebrado, e estamos a todo momento tentando reconstruir esse vaso.
Sabe o que significa? Que a união, que a preservar a unidade significa me aproximar de Deus. A gente sabe quem é o divisor. A gente sabe porque pela própria etimologia, o diabo, aquele que divide, ele faz todo o movimento de separar. E o apóstolo vai dizer: mantenha o vínculo da unidade, sejam um. Significa que também nós, vivendo a nossa vocação, estando dentro da igreja, estando dentro de casa, estando no trabalho, precisamos pensar: as minhas atitudes podem gerar unidade na igreja. Amém, minha gente? A minha atitude pode gerar a unidade dentro de casa. Ou seja, todos nós temos o exercício de sermos um, em primeiro lugar com a gente. Essa história de que você vai casar para ser feliz, a gente sabe que é errada. Porque primeiro você casa com você. Você está tão bem com você, você consegue viver bem com você, que você pode casar com outra pessoa. E aí sim, porque você é um com você, você vai conseguir ser um com a outra pessoa. Isso significa que dentro do corpo de Cristo, se você não vive sendo um com você, você nunca vai conseguir ser um com o Senhor, nenhum com os outros irmãos. A gente vive a luta diária de buscarmos uma integridade, de unidade pessoal. Eu preciso ser um, eu preciso ser um, eu quero ser um com o Senhor, eu quero me unir ao Senhor, eu quero que o Senhor me esconda em suas chagas. Maravilhoso. Mas essa unidade, na prática, ela requer as atitudes. E as atitudes da gente, seja um comentário, seja uma mensagem que a gente envia, seja qualquer coisa nesse nível, pode contribuir para a unidade do corpo de Cristo ou para a divisão do corpo de Cristo. Um olhar, um comentário, uma crítica. E aí, é você e Deus. Porque à medida que você vai sendo um com você, você vai gerando unidade no corpo de Cristo. À medida que você vai sendo um com você, você vai se unindo ainda mais a Jesus. Mas no momento em que você está completamente esfacelado, e você não se preocupa em ser um, cuidado. Porque isso vai gerando, não só uma divisão dentro de você, mas uma divisão fora de você. E eu termino falando sobre aquele ensinamento principal do Evangelho, que Jesus fala forte, firme, chama até aqueles homens estudiosos de hipócritas. Porque Jesus faz uma referência à capacidade que nós temos. Por exemplo, amanhã vai chover ou vai fazer sol? Quem sabe? Vai chover, isso aí. Ou seja, Jesus olhou para aqueles homens: como que vocês conseguem, olhando o tempo, discernir se vai fazer chuva, se vai fazer sol? Em outras palavras, Jesus disse: você consegue perceber, você consegue fazer a leitura do clima? E aí Jesus bota a mão na cabeça e diz: mas como vocês não conseguem entender e perceber aquela que é a maior riqueza da nossa vida, que é a própria presença de Deus? Em outras palavras, Jesus se revolta com aqueles homens, porque eles tinham muito estudo. E Jesus está dizendo: olha, muito estudo sem a graça de Deus, muito estudo sem a intimidade com Deus, não vale de nada. Para que você sabe, você tem as teorias, mas está faltando conhecimento do amor de Deus. Sabe, meus amados, você já viu? Eu vim lá do interior da Bahia, sabe? E tinha vezes que a gente era surpreendido, lá no interior mesmo. Então uma vez chegou um seminarista. Olha, ele pegou o microfone, ele começou a falar do amor de Deus. A igreja ficava assim toda caída. Aí outro dia chegou uma senhorinha, que ela não tinha estudo, ela não tinha nada, mas ela pegou o microfone, mas transbordava amor, transbordava intimidade com Deus. Sabe, minha gente, o que significa no fundo é o que Deus está cobrando de mim, do senhor e da senhora, é que a gente não pode passar essa vida sem conhecer os desígnios de Deus, sem perceber a ação de Deus. A gente pode entender do clima, a gente pode ter o estudo, ele não é contra, mas ele está dizendo: tenha o seu estudo, consiga perceber as realidades do mundo, mas não fique atrás no conhecimento do amor de Deus. Queridos irmãos,
Ontem a gente falava sobre o Espírito Santo que fortalecia a gente de forma interior. Não era uma atitude externa, mas ele fortalecia a gente interiormente para isso. Quando a gente se fortalece no Espírito, a gente começa a interpretar as coisas de Deus, os sinais de Deus. Quantas vezes Deus já deu a você uma imagem? Quando você está orando, Deus deu uma palavra de ciência. Quantas vezes você orando, Deus te deu uma palavra de profecia? E quantas foram as vezes que você foi capaz de interpretar isso? Quantas vezes você foi capaz de dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu acredito que o Senhor me deu essa palavra de ciência. Eu acredito que o Senhor me deu essa profecia. Eu acredito que o Senhor me deu essa visualização. Mas o que o Senhor quer me ensinar com isso? Esse é o caminho. Deus está falando. A gente consegue ver o tempo, interpretar. E as coisas de Deus? Você está conseguindo interpretar? Você consegue perceber quando o Espírito Santo está suscitando no seu coração um espírito de docilidade, uma missão íntima, particular? Você entende? Ou seja, em outras palavras, que Deus, por meio da palavra, hoje está cobrando a gente não fica para trás. Não fica acomodado, sem se sentir íntimo, sem entender aquilo que Deus está falando para você. Por isso eu abençoo o coração de cada um dos irmãos hoje, para que a gente saia dessa igreja hoje dessa forma. Vamos cuidar da nossa vocação. Vamos gerar unidade aonde nós estivermos. E acima de tudo, nosso maior compromisso vai ser interpretar os sinais de Deus. A intimidade vai me levar a esse dom, a essa graça. Eu abençoo para que vocês recebam isso, para que todos nós possamos viver essa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar em pé e com muita alegria, igreja. Hoje é o 9º dia da nossa novena. Com muita alegria, vamos cantar a ladainha de São Judas.